Que alegria, como família Betânia, como comunidade Betânia, poder estar aqui nesse Com Deus Tem Jeito. Já fazia tempo que eu queria participar desse momento da canção nova, mas por várias situações quis a providência que eu viesse hoje. E me sinto muito feliz e muito honrado pelo convite. Primeiro por estar diante de vocês, estar com vocês, e de coração eu digo isso. Creio que no céu, e o Cleto sabe disso, o Padre Léo faz festa. Porque vocês não têm noção, tem um pouco, mas vocês não têm noção como o Padre Léo fazia festa no meio dos filhos e filhas de Betânia. Padre Léo se transformava quando ele estava no meio dos filhos. Ele que já era todo expansivo, alegre, parecia uma criança de tão feliz, e ria, contava piada e brincava. Se tivesse fisicamente aqui agora, estaria agitando no meio de vocês. Não estaria aqui não, estaria aí embaixo, agitando. Então, eu sinto muito a presença dele. Depois também uma outra alegria, quando eu entrei aqui no palco, aí eu olhei e vi o povo cantando aqui, bati o olho e falei assim, meu Deus do céu, que privilégio poder participar do encontro ao lado de São Francisco e Santo Antônio. E de quebra São Boaventura ainda. Os franciscanos todos ali, gente, eu falei, meu Deus, bati o olho, falei, no mínimo Francisco e Antônio, os santos da minha infância. Então, muito feliz de estar com vocês. Mas vamos conversar que o nosso tempo é pouco. E o encontro é com Ele, Jesus. Eu queria convidar você, quem tem a Bíblia, a abrir a palavra, se você tem a Bíblia aí, em Mateus capítulo 25, versículo 40, é só o versículo 40, aliás, é só a letra B do versículo 40, que vai nos inspirar. Depois do que o Cleto partilhou conosco, a grande pergunta que vem no coração é o que sustenta isso? O que sustenta o nosso amor aos filhos e filhas, como a gente chama em Betânia? O que sustenta o nosso amor para aquilo que a gente faz? O que nos garante? O que faz com que nós sejamos capazes de ultrapassar o cansaço, as dificuldades, os problemas, para continuar acolhendo, para continuar proclamando e dizendo, com Deus tem jeito. Porque humanamente, segura aí, humanamente, às vezes é difícil. E se a gente não se reveste daquilo que o Cleto disse antes, dessa esperança que nos leva a ir adiante, a gente se perde nas nossas frustrações. E o maior desafio para um filho, filha, seja de Betânia ou de qualquer comunidade nossa, é lidar mesmo com as frustrações, com as decepções, com as dificuldades que vêm, que nós somos atacados por todos os lados. É aquilo que está lá em Mateus, capítulo 7, da casa sobre a rocha e sobre a areia, né? As chuvas, as ventanias, as enxurradas, vêm por cima, por baixo, para o lado, é de todas as maneiras e para todo mundo, sem exceção. Então, como lidar com essas frustrações, com os medos, com as dificuldades, com as desesperanças? Mas, sobretudo, como sustentar a obra, como sustentar a vocação, como sustentar a missão, como deixar ecoar dentro de nós o grito que nós proclamamos no final da pregação do Cleto, que ressoou tantas vezes pela boca do Monsenhor Jonas. Aguenta firme, meu filho. O que te faz aguentar firme? Inclusive na sua restauração. Então, há um segredo próprio do Evangelho.
vivido por todos os grandes santos, sobretudo aqueles que tocaram a carne chagada de Jesus na sociedade. Sobretudo aqueles que tocaram as feridas, as chagas de Jesus no meio do nosso povo. Aqueles que foram lá, para usar a imagem do Cleto de novo, que foram lá tocar na colheita daquelas frutas feridas e machucadas. Me lembrei de Betânia, a gente faz isso na feira, né? Vivemos da providência, espera chegar o final da feira lá, quase na xepa já, para ir lá. E aí os feirantes falam, pode vir. E aí vai a comunidade de Betânia e a gente, de fato, recolhe aquelas frutas machucadas que ninguém mais quer e a gente leva para casa, para fazer que aquilo se torne vida na nossa vida. Então, qual o segredo? E é para isso que a gente vai olhar. E já entraram aqui com o quadro do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Estaremos o tempo inteiro pedindo a intercessão do nosso Padre Léo, que com certeza está feliz no meio de nós. Então vamos lá, Mateus, capítulo 25, versículo 40. Então, o rei lhes responderá, em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isto a um destes mais pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que fizestes. Todas as vezes que fizestes a um dos pequeninos, e eu queria que você gravasse isso, foi a mim que fizestes. Repita isso. Foi a mim. Mais alto. Foi? Mais alto. Precisa estar registrado na nossa mente e no nosso coração. Foi a mim que fizestes. A mim quem? 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 Diga esse nome. Diga mais alto esse nome. Agora aplauda, porque esse nome salva, liberta, restaura, cura, renova. Jesus, Yeshua, aquele que salva, nosso Senhor e Salvador. É com Ele o encontro. O encontro não é com o Padre Léo, o encontro não é com o Cleto, o encontro não é com nenhum irmão da toca, com nenhum consagrado, consagrada de nenhuma comunidade. Nós somos instrumentos e queremos ser instrumentos, e louvado seja Deus se a gente pode ser um instrumento que bate um bolão igual o Neymar. Às vezes nós somos um instrumento desafinado nas nossas comunidades, independente das situações, e a gente precisa rezar como consagrado todos os dias, pedindo a graça de como instrumento, desafinando muitas vezes diante dos nossos filhos e filhas, a gente não sirva de instrumento de derrota, de fracasso, principalmente de desistência de algum filho, filha. Deus me livre como consagrado ser causa de desistência de algum filho, de derrota, de fracasso de algum filho, de ofuscar o encontro com aquele Yeshua, que salva, que cura, que liberta. Como consagrado, eu preciso todos os dias fazer essa oração, porque o encontro é com Jesus. Nós não podemos ser um instrumento opaco. Eu às vezes faço essa oração, quem é músico vai entender mais rápido. Eu não sou músico, aliás, Padre Léo dizia que eu tenho um dom muito especial. Eu desafino em qualquer tom, coisa rara. Mas, se bem que ele também as desafinava. Mas assim, ele dizia que eu desafino em qualquer tom. Mas eu sempre gostei de música, então eu faço sempre essa oração comigo, os músicos vão entender rapidinho. Senhor, me dá a graça de ser um instrumento afinado no diapasão do Espírito.
um instrumento afinado no diapasão do Espírito. O diapasão é um instrumento para afinar o instrumento. O nosso diapasão que afina para a gente não desafinar com os filhos e filhas, e aí, você que está aí, às vezes como monitor, às vezes como consagrado, ter isso presente. Oi, padre, que alegria te ver. Deus abençoe. Uma alegria enorme ver o senhor aqui. E a gente não desafinar, pedir essa graça. Então, foi a mim que fizestes. Quem é esse? Jesus. E aí eu vou contar rapidamente 3 historinhas que vai nos jogar nesse mistério. Quer ver? A primeira é de uma jovem freira da antiga Iugoslávia, que quando ficou freira, lá na região daqueles países do leste europeu, queria muito ser missionária. Foi mandada como missionária para a Índia. E lá na Índia trabalhava num grande colégio com as meninas abastadas de castas elevadas da Índia, do seu tempo. E aí lá, muito pouco elas saíam, as freiras saíam nas ruas. Quando teve oportunidade de sair, ela tocou a pobreza, a miséria, o sofrimento daquele povo. E um dia, numa crise vocacional muito grande, pegando um trem para poder ir fazer um retiro numa região montanhosa da Índia, ela subiu no trem, viu lá um pobre aleijado, caído no chão e pedindo uma moeda. Quando ela jogou a moeda, porque ela já estava em cima do trem, o aleijado não conseguia alcançar a moeda. E ela só escutou ele dizendo: tenho sede, tenho sede. E ela em cima do trem, em cima do trem, coisa de mineiro, né? Dentro do trem, sem conseguir levar água para aquele aleijado. Aí ela escutou quem? A voz de Jesus, dizendo para ela: tenho sede. Jesus falou pela boca daquele pobre, daquele aleijado. E ela ouviu. Daí por diante não conseguia mais se conter. E saiu do convento e começou a cuidar de quem? De quem? Mas de quem que ela cuidava? De quem? Jesus. Que freira é essa? Madre Teresa de Calcutá. Mas a passagem que eu quero contar é isso. Certa vez um desses pobres hindu estava lá doente, aleijado, doente, cheio de ferida, na cama para morrer, porque ela cuidava dos moribundos mesmo, daqueles que estavam para morrer. Ela foi levar sopa para ele. Ele, indignado porque uma cristã católica ia levar sopa para ele, que era hindu, jogou a sopa nela. Ela se levantou, silenciosa, voltou lá, encheu de novo a tigelinha com sopa e levou de novo para ele. A segunda vez ele jogou a sopa nela. Ela não teve dúvida. Pegou a tigelinha, voltou lá na panela, encheu de novo com a sopa e levou para ele. Ele não se aguentou e disse: irmã, a senhora não tem vergonha? Eu estou aqui, já joguei a sopa 2 vezes na senhora, não quero a sua caridade. Você é cristã, a senhora não tem vergonha? Eu não quero mais isso. Ela disse para ele: eu não faço por você. Eu faço por quem?
e se Jesus quiser me jogar sopa, Ele pode jogar quantas vezes Ele quiser. Eu vou encher. Foi a mim que fizestes. Certa vez o repórter virou para ela e disse: Madre Teresa, nem por $1 milhão eu faço o que a senhora faz. Eu faria o que a senhora faz. Ela falou: por $1 milhão eu também não faria, mas por Jesus eu faço. A outra história rapidinho, porque o meu tempo é curto. Uma freirinha também, miudinha, pequenininha, toda, você olhava para ela assim, quem conheceu pessoalmente, diz que quem olhava para ela dizia, dava até medo, diz que ia abraçar eu sou amigo próximo, conhecido ali do Dom Murilo Krieger, que foi arcebispo desse lugar, primaz do Brasil por um bom tempo. E ele dizia assim que os testemunhos que chegavam dessa freirinha era muito interessante, porque ela era tão frágilzinha que o povo tinha medo de abraçar ela, porque se abraçasse muito parecia que ela ia quebrar no meio, de tão humildinha que ela era. E aí essa freira também começou lá no convento, fazendo as coisas, trabalhando, e aí começou a perceber a situação lá nos bairros carentes de Salvador, sobretudo a necessidade de cuidar daqueles doentes, enfermos, não tinha um lugar, ela queria, chegou para as irmãs e falou: olha, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí elas, irmãs, mas não tem lugar, como é que a gente vai pôr esse povo desconhecido, essa pobreza toda para dentro de casa, a gente não conhece, se tiver um malandro safado, sem vergonha, aquilo outro, e todos os preconceitos que estão rotulando, que chegam como rótulo nos nossos filhos e filhas. E aí ela disse: irmã, para a superiora, nós precisamos, Jesus está lá, irmã, eu não consigo ver Jesus naquela situação, a gente precisa fazer alguma coisa. Está vendo aquele galinheiro? Me dá só o galinheiro. E aí, a irmã, com muito custo, deu o galinheiro. E aí, a partir daquele galinheiro, ela começou cuidando de Jesus. Que freirinha é essa? Que freirinha é essa? Santa Dulce dos pobres. Aplauda o céu. Essa freirinha, miudinha, que eles tinham medo de quebrar, se tornava uma gigante, quando tinha que cuidar de Jesus, a ponto de pedir esmola na rua. Certa vez, ela foi pedir de novo, para um comerciante, onde ela sempre passava, comerciante irritado, só Deus sabe lá com o quê, acredito que nem seja tanto com ela, mas irritado com tantas coisas, chegou e virou para ela, e falou assim: olha, chega de dar comida para esses vagabundos, não vou dar dinheiro mais não, porque eu sei que se vira para dar com os seus pobres, cuspiu na mão dela, é o que eu tenho para hoje. Aí ela virou e disse: a cusparada foi para mim, agora aqui o senhor dá o dinheiro para os meus pobres, porque eu preciso levar para Jesus. Diante da firmeza, ela foi lá e levou o dinheiro. Meu tempo está acabando. Um terceiro. Eu convivi com ele. E uma das memórias mais bonitas que eu tenho é, certa vez eu cheguei em casa, tinha chegado um filho da rua, todo sujo, caindo de noiado. E aí eu cheguei, ele diretor
de um dos maiores colégios de Santa Catarina, Colégio São Luís, de Brusque. Estava no banheiro do quarto da nossa casa, do quarto de visita da nossa casa, dando banho naquele filho todo sujo. Um cheiro tinha entrado dentro de casa, que o irmão que estava comigo, o fráter que estava comigo, já entrou dando vômito, do cheiro que subiu para dentro de casa. Ele era muito fraco do estômago. Quando entrou, a gente chegou do trabalho, e quando abriu a porta e sentiu aquele cheiro, ele já começou a ter ânsia de vômito. Eu vi a movimentação lá no quarto de visita. Na época não existia Betânia ainda. E aí, quando eu entro, está lá o diretor do colégio, dando banho naquele nóia, porque era assim que se falava, e cuidando dele. Depois que tirou do guarda-roupa uma roupa sua, entregou para ele, chamou, sentou com ele na escada da casa, pôs ele um degrau abaixo, começou a pentear o cabelo dele e tirar piolho. Fazia séculos seculoro que eu não tinha visto mais piolho na minha vida. Piolho era coisa de moleque nos interiores de Minas, né? Piolho, bicho de pé, né? Quem aqui chegou? Hoje em dia não tem mais isso, mas quem no interior chegou a pegar piolho e bicho de pé? Piolho é chato, mas bicho de pé é até gostoso, aquela coceirinha quando some. Mas aquilo era coisa de criança. E aí eu chego, está lá, ele senta, o rapaz um degrau abaixo, ele um degrau acima, penteando o cabelo, e com um pente bem fininho, tirando piolho e lêndia daquele menino. Aí passou aquela cena, o meu irmão chegou, que estava comigo, já tinha se recuperado do estômago, ele já foi entrando, passando detergente na casa inteira, e limpando tudo para tirar o cheiro. E aí depois que aconteceu tudo lá, o Padre Léo levou esse menino para casa, morava em Gaspar, Santa Catarina. Já falei, fui falar o nome. E aí levou para lá. Quando ele voltou, a gente fazia sempre reunião, né? Porque vida consagrada tem disso, a gente fazia sempre reunião. Aí eu virei para ele e falei assim: Léo, você é doido. Como é que você traz um rapaz desse para dentro do colégio? Os pais vão te matar, Léo. Falei de novo, não era para falar já. Os pais vão te matar dentro do colégio, uma coisa dessa. Como é que pode? Aí eles virou para mim e disse: Vicente, para os outros pode ser um nóia, a mais ou a menos, mas para nós, não. Eu não dei banho num nóia, eu dei banho em Jesus. Quem era esse? Padre Léo. E dele eu aprendi, e é carisma de Betânia, a acolher a cada um que vem até nós como o próprio Cristo. Não é parecendo o Cristo, é como o próprio Cristo. Foi em Jesus que ele deu banho. Foi de Jesus que ele tirou lêndia e piolho. E para Jesus, ele faria, como fez tantas vezes, independente de pai de aluno, diretor superior de congregação e tudo, porque é Jesus. Foi a mim que fizestes.
Então, o convite dessa minha fala rápida, dessa partilha, é que a gente possa se revestir dessa mística, se revestir dessa verdade, se revestir dessa espiritualidade, se revestir desse jeito de ser, para poder continuar firme na missão, para poder continuar firme acolhendo. Isso vale para todas as nossas comunidades, mas vale sobretudo para você que está aqui hoje e que sente um chamado, uma missão, que sente a vontade também de gastar a sua vida acolhendo Jesus que vem até você, Jesus que passa pela tua vida, Jesus que passa pela sua história, porque pode ser que Deus está usando agora, nesse momento, o que com Deus tem jeito, para confirmar a sua vocação, para confirmar o seu chamado, para confirmar a sua missão, para que você deixe para trás essa autossuficiência, essa arrogância, para que você desça desse pedestal que te colocaram por sei lá que razão, para que você assuma esse chamado de Deus. E é possível. Esse cara que eu estava dizendo antes aí, o tal do Padre Léo, decidiu ser padre diante de um carreiro de cocaína, voltando de um show do Gilberto Gil, na época, lá em Itajubá, noiado até o extremo, foi lá num carreiro de cocaína, quando ia para usar, contemplou uma hóstia. Uma hóstia. E ele se viu ali, segurando aquela hóstia. Noia maior que essa, viagem maior que essa, mas ali, naquela viagem, ele tomou a decisão que mudou a vida dele, e a decisão que mudou o destino de tantos filhos e filhas, que já passaram pela comunidade Betânia, e que passam pela comunidade Betânia, para serem, por amor, acolhidos como o próprio Cristo. Por isso, o primeiro gesto da nossa comunidade é o abraço. Chega e a gente abraça. E abraça, mesmo aqueles que não gostam de abraço, fecha a cara, mas tem que receber o abraço, porque a gente recebe Jesus nesse abraço, a gente recebe Jesus por meio desse abraço que renova, que transforma, que faz a diferença. Qual é o convite para você agora nessa manhã? Encontre-se com Jesus, aproveite esse momento. Padre Léo insiste para nós em Betânia que o encontro com Jesus se dá basicamente de 3 maneiras: na palavra, e feliz de você que já se afeiçoou à palavra de Deus, e com isso eu vou terminando, para que a gente vá ao encontro de verdade daquele que quer te receber. O encontro com Jesus na palavra, e se você não se afeiçoou ainda à palavra de Deus, se afeiçoe o mais rápido possível, leia todos os dias, conheça essa palavra, ame, medite, porque Jesus está nela, Ele é a própria palavra encarnada, feita gente, e é ali que você vai encontrar Jesus, na palavra. Padre Léo amava profundamente a palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus, citava a palavra de Deus, lia todos os dias 4 capítulos da palavra de Deus, para poder chegar no fim do ano, ter lido a Bíblia toda. E ele leu mais de 30 Bíblias ao longo da sua vida, inteiras, lendo 4 capítulos por dia. Temos lá as Bíblias todas riscadas por ele. Eu inclusive tenho uma, que eu não empresto para ninguém, é minha. Encontro com Jesus no irmão. Olha para quem está do teu lado. Dá uma mexidinha na bochecha dele. Diz para ele que Jesus lindo você é. Que Jesus lindo você é. E saiba, foi a mim que fizestes. O terceiro encontro com Jesus na Eucaristia. Palavra, Eucaristia e Filho de Betânia.
tem para nós o mesmo peso para encontrar Jesus, conforme ensinou o Padre Léo. Eu quero convidar você a ficar de pé e preparar o seu coração agora para receber Jesus e ir ao encontro dele, que vem até você agora, nesse momento, para selar o seu compromisso de encontrá-lo todos os dias, seja na palavra, seja no irmão, seja no milagre da Eucaristia. Ele vai entrar plenamente presente, em corpo, alma, divindade, no milagre da Eucaristia. E quando você o contemplar, que você tenha no seu coração nessa manhã o mesmo desejo da hemorroísa do Evangelho de São Lucas, lá no capítulo 12. A hemorroísa que no meio da multidão dizia assim: meu Deus é por minha conta, mas ela dizia: se eu tocar, nem que seja só na orla do manto dele, na beiradinha do vestido dele, eu serei curado, eu serei curada. Eu digo para você, Jesus Cristo vivo no milagre da Eucaristia entrará aqui agora, e Ele não trará a orla do seu manto, a orla do seu vestido, mas Ele trará a orla da glória de Deus, da presença viva do Espírito Santo, da força viva do Espírito Santo. E se a hemorroísa pode tocar na orla do manto, bata no seu peito e diga: eu posso tocar na glória de Deus, eu posso tocar na presença de Deus, e essa glória tem o poder de me curar, de me transformar, de me renovar, de fazer no meu coração o que fez no coração do Padre Léo, de transformar os meus olhos, a minha visão, para que eu encontre Jesus na carne dos desfigurados da história, do tempo dos nossos dias. Então é esse o convite, filho, filha, deixa eu te chamar assim, como eu chamo em Betânia. É esse o convite, meu filho, minha filha, encontre-se com Jesus, abre o seu coração para recebê-lo. Vem, Senhor Jesus, Maranatá no meu coração, vem, Senhor Jesus. Vai dizendo isso: vem, Senhor Jesus, eu quero te receber. Vem, Senhor Jesus, eu te espero. Vem, Senhor Jesus, eu preciso de ti. Vem, Senhor Jesus, renova em mim a vontade de estar na tua presença, de te adorar. Era a tua indiferença. Vem, Senhor Jesus. Tu que dizias crer nas palavras que eu deixei, e ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor, mas não me vias no rosto de cada pobre que sofria, pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergavas atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer, mas não me vias no rosto de cada pobre que sofria, pedindo algo pra comer, alguma coisa pra beber. Não me enxergavas atrás das grades que me aprisionavam, nem quando nu me via gemer. Vai desejando esse encontro. Nosso Deus é tão delicado, você já sabe disso.
aquilo que está lá em Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se eu bater e você abrir, eu entrarei. Então abra as portas para que entre Jesus.